Olá, há 3 anos, um acidente na usina de Fukushima despertou a atenção do mundo para os problemas da energia nuclear. Os efeitos foram devastadores no Japão, mas a radioatividade se espalhou invisível e ameaçadora. Quais esses tipos de risco de acidente o Brasil está protegido? O que está sendo feito para garantir mais segurança? No programa de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Chico Whittaker, ativista da campanha Show Nuclear. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Em março de 2011, um tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão, e provocou uma catástrofe com efeitos que persistem ainda hoje. Cerca de 20 mil pessoas morreram no acidente e outras tantas passaram a sofrer as consequências do desastre. 3 anos depois, mais de 270 mil pessoas japonesas não podem voltar para casa por causa da contaminação. 100 mil, na maioria idosos, estão em casas provisórias. Para falar sobre os riscos da radioatividade e das ameaças desse tipo de energia, está conosco o ativista Chico Whittaker, um dos idealizadores da campanha Show Nuclear. Obrigado pela sua presença, Chico. Eu estou à sua disposição. Prazer vê-lo novamente. Obrigado. Por que você se engajou nessa cruzada? Olha, é uma coisa interessante, viu? Porque, objetivamente, é um assunto que não estava no meu programa de vida. Muitas de outras coisas, me meti, mas exatamente quando eu estava para fazer 80 anos, né? Em 2011, poucos meses antes, aconteceu Fukushima. E uma série de amigos, nós comentando, quer dizer, o que é isso? O que aconteceu? Por quê? Era o terceiro acidente grande que acontecia. O primeiro foi nos Estados Unidos, né? Em 79, Three Mile Island. O segundo foi na Chernobyl, na União Soviética, em 1986. Esse foi... Aí, de repente, vem Fukushima. Quando parecia que, pronto, já chegaram, conseguiram identificar como não fazer acidente. Fukushima, um país extremamente industrializado, tecnificado, com uma população extremamente disciplinada, preparada, não é? E acontece isso aí. Quando a gente sabe que um acidente desses, ele pode acontecer pela combinação de problemas técnicos, de materiais que se usam, etc., como falhas humanas. As duas coisas combinadas. E um acidente na usina é um processo assim de coisas que eles não conseguem mais controlar. É uma série de coisas que se ligam umas às outras e, de repente, chega no que eles chamam agora, na terminologia da energia nuclear, de acidentes severos. Você sabe que tem vários níveis de acidente nas usinas. Vai uma escala de 1 até 7. De 1 a 3, eles chamam de incidente. Quer dizer, não é coisa que chegue a... Morre gente também, né? Mais um, morre 2, né? Quando acima de 3 passa a ser nível 4, que eles começaram em Fukushima achando que era nível 4, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Quando chega no 7, é o que eles chamam de acidente severo. Por quê? Porque houve o reator que está dentro, que produz o calor, que vai produzir, esquentar a água, que vai, por sua vez, girar a turbina, esse reator funde. Quando o reator funde, um montão de consequências. Primeiro, ele começa a vazar aquele material. E tem um detalhe, viu? Todos os outros sistemas de esquentar água, ou de esquentar, fazer vapor, ou de esquentar o que seja para fazer girar a turbina, quando você desliga, ele esfria. A usina nuclear é a única que não esfria. Ela fica sempre com calor residual. Por quê? Porque ela é baseada numa técnica de física que é de bombardear átomos e fracionar os átomos e criar as reações em cadeia, que são as mesmas que chegam na bomba atômica. É o mesmo sistema, a mesma tecnologia. E isso, quando começa, a reação em cadeia não para nunca.
Nas usinas tem sistemas para segurar esse troço. Nas bombas eles deixam acontecer, né? Nas usinas tem sempre para segurar, mas acontece que não consegue segurar, porque um átomo joga nêutrons para outro, esse outro joga nêutrons para outro, e assim vai. Então, acontece que esse calor persiste. Então, eles estão lá há 3 anos. Não é nem tentar esfriar, porque ela está quente lá, a usina está fundida lá dentro. Chico, qual é o motivo que tem pessoa que defende ainda a energia nuclear, diz que é segura, que é barata? Que riscos nós podemos correr aqui no Brasil com a nossa energia nuclear que está em Angra dos Reis? Há um risco grande de a gente ter um acidente severo no Brasil? Enorme. Esse que é o problema. Em qualquer usina, a primeira que houve desse tipo foi nos Estados Unidos, que apareceu esse nome, acidente severo. Porque até lá, os tecnocratas, os nucleocratas, como se diz, achavam que não tem acidente. Esse troço aqui é extremamente seguro, controle, 1000 tipos de controle, vazão, visão, pressão, etc. Vão tocando bonde. Quando aconteceu os 3 Mile Islands, eles constataram que acidente era possível. E aí, então, começaram a cercar de cuidados. E se aconteceu isso, precisa evitar isso. Aconteceu aquilo, precisa evitar aquilo. E, principalmente, evitar a explosão da usina. Esse é o acidente severo. Quando funde, ao fundir, tem reações químicas que desprende hidrogênio, o hidrogênio entra em contato com o oxigênio, pum! Tem um vídeo de Fukushima que é muito impressionante. Quando explodiu, a cúpula da usina foi arremessada a 300 metros de altura. A cúpula da coisa. Sobe, depois cai de novo aquele negócio todo. Por quê? Porque foi uma pressão muito maior do que se imaginava. Então, acontece que com os 3 Mile Islands começaram a tomar cuidados que não foram tomados esses cuidados em Chernobyl nem em Fukushima. E eu te digo pior, nem no Brasil. No Brasil, esse é o drama. A nossa usina já teve alguns problemas, né? Não, mas esse incidente, as pequenas coisas, vive tendo. A primeira delas, Angra 1, o apelido dela é vagalume. Porque ela liga, desliga, porque tem tanto problema que tem que desligar. Aí começa de novo, acerta, liga, tem que desligar. A segunda, Angra 2, já tem uma tecnologia um pouquinho mais avançada. Mas Angra 2 e Angra 3, elas têm um projeto de 1970, anterior a 3 Mile Islands. Já está defasado. Defasado. E não fizeram nenhuma adaptação introduzindo as questões de segurança que são obrigatórias agora pela Agência Internacional de Energia Elétrica. Não fizeram. Então, no Brasil, o risco é muito grande. Eu estava dizendo no começo da história que eu entrei nisso... Eu quero que você continue esse assunto do risco logo depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos com Chico Itaque sobre os riscos da energia nuclear aqui no Brasil. O caso que mais chamou a atenção sobre o problema da radioatividade foi o acidente com o Césio 137 em Goiânia, em setembro de 1987. Mais de 100 pessoas morreram e pelo menos 1.600 foram contaminadas. Nesse caso de Goiânia foi um acidente, mas como o país depende pouco da energia nuclear, é possível afirmar que estamos seguros, Chico? Você acha que pegar o caso de Goiânia é uma boa comparação, porque Goiânia, o que aconteceu? Um aparelho de radioterapia para curar as pessoas de câncer.
foi abandonado. Jogaram no lixo, clínica. né? Foi abandonado numa clínica, o prédio foi abandonado. Ficou lá anos abandonado. Aí catadores de lixo dão com aquele bruta máquina de ferro lá, aquilo, beleza. Pegam aquela máquina e levam para o ferro velho. Para o ferro velho venderam a máquina. Bastante ferro. O ferro velho, por sua vez, picou a máquina, começou. E ao desmembrar a máquina toda, chegou no âmago da máquina, que é uma cápsula que tinha 19 gramas de uma substância radioativa chamada césio 137. Agora, eu vou tentar fazer um parênteses importante. Na fissão do urânio, dentro de uma usina, sobram uma porção de produtos. O urânio se desfaz e se refaz de outras formas. E um dos produtos que sai é césio 137. Então, no lixo atômico que sai das usinas, existe 137. Em Fukushima, onde eles guardam combustível usado, tem toneladas de césio 137 acumuladas, que eles não têm onde pôr, porque eles não sabem onde é que enfia aquele lixo, onde é que guardam. Eles estão guardando refrigerado. Imaginou os dramas que tem isso aí? Bem, acontece que lá em Goiânia, 19 gramas. 19 graminhas, tem toneladas guardadas em Fukushima. 19 graminhas, imediatamente. Foi um problema também de ignorância das pessoas, não sabiam o que era aquilo. Não tinha informação. Não tinha informação nenhuma. E a pessoa viu, quem viu, o dono do ferro velho, que abriu a cápsula, se deu com uma substância maravilhosa, que iluminava a casa inteira à noite, quando não tinha luz. Ele diz depois, ele viu e se apaixonou pelo brilho da morte. Isso é uma frase dele. Olha que loucura. O brilho da morte. Por quê? Porque depois, ao longo da semana, ele foi chamando amigos para verem aquilo. Todos aquele foram contaminados. pozinho, tudo. Inclusive o presidente da associação, que é irmão dele, da associação de vítimas, foi chamado, viu aquilo, botou na mão assim, falou, tá, poeirinha, joga fora esse troço aqui, o que é isso? Ninguém sabe o que é. Hoje ele não tem este dedo e tem uma bruta de uma problema desse lado dessa mão. Mas ele ainda se safou, que conseguiram descontaminar. O que é descontaminar? São as partículas radioativas, aquelas mínimas que a gente não vê e que estão irradiando permanentemente. Ele se transforma em uma pessoa contaminada e ele passou a irradiar. Criou outro tipo de problema, preconceito. As pessoas se afastavam dele, porque esse cara está contaminado, ele vai me contaminar. Então aconteceu, o primeiro foi, daí ele deu, o dono do ferro velho deu um pouquinho daquela pó, que era como uma purpurina, uma filhinha. A filhinha passava aquela purpurina no braço. E a filhinha comia pão com a mão suja de purpurina. Morreu um mês depois, morreu. A mãe da menininha, que era mulher do dono do ferro velho, morreu. Os catadores não, os funcionários dele que tinham quebrado a máquina e chegaram na peça, morreram. Todos em um mês, morreram 4, 5, não sei quantos. Depois absurdo, começou, né, a morrer mais. A falta de informação. Mas a gente já tem um pequeno exemplo do perigo que é a energia nuclear. A radioatividade é o grande drama. Porque quando a gente pensa em usina, e pensa em explosão para nós explode, derruba a casa, com a bomba atômica, faz tudo isso. O problema é a poeira radioativa. Você sabe que na explosão da usina de Chernobyl, que foi também, uma explosão desse tipo, lá foi pior. Foi o pior acidente, né, que aconteceu no mundo aqui? Não sei, porque teve um anterior que do qual se soube 30 anos depois, lá nos fundos da Rússia teve, de extremalizares. Estão competindo os dois, Chernobyl e Fukushima. Estão competindo agora. Mas em Chernobyl saiu uma nuvem radiativa que se espalhou pela Europa inteirinha. Nossa. Derrubando o quê? Césio 137. Partículas desse tipo, iodo, não sei que número, esse tipo de coisa. E tem um bendito... Contaminou uma série de milhares de pessoas que até hoje ninguém sabe. No Brasil, aí pelas tantas, naquela fase, houve um momento em que importaram leite da Irlanda e descobriram aqui já que o leite estava contaminado. Contaminado, que loucura. Então isso no mundo inteiro, é um negócio muito sério. E o problema é o tempo que dura para esses átomos perderem o seu poder radioativo. Você sabe que tem um dos elementos que sai da usina, e aliás é um elemento que sai e é muito bom para fabricar bomba atômica, por isso que eles usam. Esse elemento se chama plutônio. O plutônio, o nome vem de Plutão. Plutão, na mitologia grega, deus dos infernos. Dos infernos, é verdade. Então, esse plutônio, sabe quanto tempo leva? Se você tem um pouco de plutônio,
quanto tempo leva para aquele pouquinho perder metade da sua radioatividade? 24.100 anos. Nossa. Para que metade dele deixe de ser radioativa. A outra metade continua. E precisa mais 24.100 anos para outra metade. Assim, ou seja... Quer dizer, caminhamos para a extinção da raça humana aqui. Olha, sem Eu quero falar de um assunto, Chico. Você participa da coalizão por um Brasil livre, de usinas nucleares. Quem mais faz parte desse projeto? Olha, é um bando de gente, não somos muitos, mas temos gente como eu, gente normal, comum, que acordou para isso de repente e começou a se interessar, a tentar estudar, a tentar entender. Temos físicos nucleares, temos cientistas da USP, professores, é um monte de gente. Nós trabalhamos, somos poucos, diante do poderio do que a gente chama de lobby nuclear. É o grande negócio, que é um negócio não é brasileiro, é internacional. Tem uma empresa francesa enorme que tem usinas pelo mundo todo, chamada Areva, ela que vai construir, está completando tecnicamente Angra 3. Antes estavam os alemães fazendo isso. Os alemães puxaram o carro, os alemães saíram. Aconteceu Fukushima, houve uma pressão de opinião pública na Alemanha suficiente para o governo dizer, eles já tinham cogitado, mas quando aconteceu Fukushima, decidiram, saímos. Automaticamente, tudo passou para essa empresa Areva. Os interesses que tem são muito grandes. Então, e tem muito poder e muito dinheiro. Mas apesar do interesse econômico que tem nisso, a usina nuclear chegou aqui no Brasil na ditadura militar. Os governos democráticos não se manifestam sobre isso? Mantiveram um acordo nuclear Brasil-Alemanha, mantiveram a construção de Angra 3. É uma desinformação, viu, João? Que esse que é o duro da coisa. É uma loucura. O problema do nuclear é que eles tratam, para exatamente proteger o poder deles, eles tratam isso como se fosse um problema extremamente técnico, que não está ao alcance das pessoas comuns. E é extremamente estratégico para o desenvolvimento do país. Bobagem, porque o Brasil atualmente, 2,5% da energia elétrica brasileira é produzida por usinas nucleares. Vale a pena, por 2,5%, correr o risco que nós corremos numa usina que lá no Japão eles fizeram muro de contenção, porque lá é lugar de tsunami, é lugar de sismo. Não é? Bem, eles fizeram um muro de contenção muito menor do que o necessário para economizar, para não gastar. Ou seja, é uma perspectiva. E o tsunami veio, o muro tinha 10 metros, o tsunami veio 15. Arrebentou tudo e entrou na usina, entrou em tudo. Vamos colocar esse assunto ano eleitoral aqui no Brasil, esse assunto da energia nuclear e o seu perigo, né? Nós voltamos dentro de instantes com o Observatório do Terceiro Setor. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje entrevistamos Chico Iterck, ativista de diversas causas sociais. Nos blocos anteriores, ele falou sobre a luta contra as usinas nucleares. Chico é arquiteto, já trabalhou em governos, foi vereador em São Paulo, mas deixou a política partidária para se dedicar ao terceiro setor. Ele é um dos fundadores do Fórum Social Mundial, que reúne movimentos, grupos e pessoas que defendem que um outro mundo é possível. Chico, por que você escolheu esse caminho em vez de continuar na política tradicional, que você já tinha um número de leitores razoáveis?
Eu saí primeiro da institucional, depois eu saí da partidária também. Mas primeiro por quê? Porque eu tive uma experiência na Câmara Municipal de São Paulo muito instrutiva. Eu fiquei 8 anos lá e constatei, numa linguagem, num raciocínio puramente econômico, o custo para a gente e para o trabalho que se faz é enorme. E o resultado para a população assim. Benefício social assim. E eu constatei também que lá mesmo nós não fazíamos nada se não tivesse pressão popular. Nenhuma decisão para valer era tomada se não houvesse pressão popular do lado de fora. Eu falei, bem, eu vou passar para o lado de lá. Em vez de ficar aqui me debatendo, eu vou passar para o lado da pressão popular. E vou reforçar o time dos que vão fazer pressão sobre os políticos. Difícil para burro, que política profissional. E nós somos todos cidadãos que temos o nosso trabalho. Então é difícil, mas tem momentos em que a população não aguenta. E ela então sai para as ruas, como saiu em junho do ano passado. Ano passado. Mas você, durante muito tempo, viveu fora do Brasil, durante a ditadura militar implantada em 64. Hoje fazem exatos 50 anos que retomamos o direito de eleger o presidente da República. Esse ano será a 7ª eleição seguida, fato inédito na história do país. Você se considera um otimista em relação à política? Eu não sei se a gente pode falar que é otimista ou não, viu? Eu acho que tem uma obrigação, não tem remédio. Deixar de fazer política é a pior forma de fazer política. É a gente deixar que as coisas aconteçam. Isso o cardeal Dom Paulo dizia isso com todas as letras. Não fazer política é a pior forma de fazer política. Então não temos alternativa, nós temos que nos meter. O problema é termos de encontrar os caminhos para sermos mais eficazes. Esse é o desafio que a gente tem. Essa sua experiência, esse, digamos, entusiasmo, veio porque você já citou, no ano passado nós tivemos um país marcado por manifestações populares. O povo foi às ruas demonstrar que estava descontente com a instituição, ou com as instituições. Uhum. O que você espera depois disso? Eu acho que tem que um amadurecimento, principalmente numa articulação maior. Está havendo um outro fenômeno que é meio negativo, digamos, de interesses que vão se imiscuindo nisso, inclusive os que gostariam que os militares voltassem. Então tem de tudo aí dentro. Quer dizer, existe um início que é absolutamente legítimo, correto, uma coisa muito simples que começou, a moçada do passe livre. Daí junta todas as outras insatisfações e transforma nesse movimento que no Rio levou a 1 milhão para as ruas. Quer dizer, muito impressionante. Muito. Mas no meio disso os caras que querem um outro regime. Você ficou decepcionado com a tentativa de criminalizar as manifestações? É o que o governo está fazendo, que no fundo é péssimo. Porque ao criminalizar, automaticamente você está dizendo todos aqui são como aqueles que não querem democracia, mas sim o poder para eles. Ou seja, na verdade, esse processo é um processo de um aprendizado também. Nós estamos aprendendo no Brasil e no mundo a lidar com essa nova forma de participação política, que não é uma participação partidária, não é uma participação fascista comandada de cima para baixo pelos governos, é uma participação que vem da consciência de cidadania e da consciência que você tem de que você tem o direito e o dever de interferir nas decisões que dizem respeito ao bem de todos. Para usar o seu termo, você acha que essa nova forma de participação política esgotou a democracia representativa brasileira? Eu acho que a democracia não esgotou ainda, mas pode esgotar. Objetivamente, a representação é o grande drama. Porque o sujeito é eleito como representante, uma vez lá, ele esquece. Aí ele passa a ser um político em luta para manter o próprio poder e para permanecer. Por isso mesmo, na linha das iniciativas populares, tem uma correndo por aí, muito interessante, que diz não mais do que 2 mandatos para parlamentares. Ou seja, se ele fez um, no primeiro ele aprende, no segundo ele age sem precisar preocupar em reeleição e depois vai para casa. Ou auxilia os que vão segui-lo, os que vão continuar. E a população, novas pessoas podem entrar. Do jeito que está atualmente, a representação virou uma profissão. Não é mais uma função política, é uma profissão. Profissão que é uma bela de uma boca para quem não tem critérios éticos. Para quem entra na política porque vê ali a possibilidade de chegar no tesouro, o tesouro do Alibaba. O exemplo está dado quando no intervalo a gente conversava que um senador
tem um plano de saúde vitalício, que é um absurdo. São coisas, as leis feitas por eles em benefício próprio, isso é lei feita por eles em benefício próprio. O cara está ganhando uma coisa que é legal, só que ela é imoral. As leis feitas por eles mesmos em benefício próprio, é o famoso esquema da legislar em causa própria. Por isso mesmo, na Constituição, na Constituinte, queríamos que fosse uma Constituinte exclusiva e não o Congresso legislando. Não ganhamos, perdemos. Ou seja, tem uma longa briga por aí. Foi uma grande perda para o país a ausência da Constituinte exclusiva. Estou no final do programa, Chico, foi um grande prazer te receber. Eu queria que você dissesse ao espectador do Observatório do Terceiro Setor por que ele deve permanecer confiante de que nós podemos mudar esse Brasil, diante de toda essa realidade, de um governo que envelheceu, de uma instituição como o governo que não sabe dar voz aos anseios da população, não consegue atender às suas reivindicações. Por que a gente ainda, num ano de eleições, de Copa do Mundo, devemos permanecer vigilantes e com uma certa esperança de que o Brasil pode mudar? É porque, se não ter esperança, é melhor ir para casa, pendurar a chuteira e morrer. Ou seja, na verdade, se você está vivo e se você tem solidariedade e pensa em você mesmo, a sua condição humana, de não desaparecer da terra, tem que continuar brigando e achando que é difícil, mas temos que chegar lá. Obrigado, prazer em vê-lo. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, comentários, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatorioterceirsetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Boa noite. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso.